Então, na aula de hoje a gente vai fazer uma revisão, né, sobre polinômios. E aí a gente vai relembrar todas as propriedades que a gente viu nas aulas anteriores. Então vamos nós. Primeiramente, o que é grau de um polinômio? Grau de um polinômio é o grau do termo que tem o maior expoente, ou seja, do monômio que tem o maior expoente. Por exemplo, p de x igual a 5x elevado a 4 mais 2i vezes x quadrado. Tem grau 4. Por quê? Porque a potência de x que tem maior expoente é o 4. Essa aqui, ó, não tem grau 3. Por que não tem grau 3? Porque esse monômio aqui dá zero. Zero vezes x ao cubo dá zero. Então o que tem variável x é esse aqui. Ou seja, ele tem grau 1. Menos 3i tem grau zero. Por que tem grau zero? Porque ele não tem variável. Isso aqui é uma constante, ou seja, ele não tem variável x. P de x igual a zero não tem grau definido, ou seja, não se define grau de um polinômio. Aí, o que é valor numérico de um polinômio? Então, dado um polinômio qualquer, encontrar o valor numérico desse polinômio é substituir os valores da variável por esse valor. Por exemplo, desse polinômio aqui, ó, p de x igual a 2x elevado a 4 mais bx elevado a 3 menos x ao quadrado mais 3. Se eu quiser calcular p de 2 eu quiser calcular essa expressão, p de 2 igual a 2i mais i. Então o que eu vou fazer? Ó? Nesse polinômio, onde tiver x, eu vou trocar por 2. E aí no final eu vou igualar a 2i mais 1, que é a condição do meu problema. Então vamos lá, ó. Substituindo x por 2, aqui fica o quê? Ó? 2 vezes 2 elevado a 4, está aqui, mais b vezes x, que é x, 2 elevado a 3, aí menos 2 elevado a 2, está aqui, mais 3. Essa expressão toda tem que dar 2i mais 1, beleza? Então, fazendo essa continha aqui, ó, 2 elevado a 4, 16, 16 vezes 2, 32, mais 2 elevado a 3, 8b, menos 4, mais 3, ou seja, que dá 8b. Aí 32 mais 3, 35, menos 4, 31, ou seja, dá 8b mais 31. Mas, pelo problema, esse 8b mais 31 tem que ser igual a quanto? A 2i mais 1. Então, vamos igualar 8b mais 31 igual a 2i mais 1. O que eu quero encontrar? Quero encontrar o valor do meu b. Então, vou deixar só ele aqui, ó, 8b é igual a 2i mais 1. E aqui está mais 31, vai para o outro lado, menos 31. Mais 1 menos 31 dá menos 30. Aí, ó, quem é B? É 2 e menos 30 dividido por 8. Só que como todo mundo é múltiplo de 2, a gente dá para dividir por 2. Ó. 2 por 2 dá 1, então fica só I. 30 por 2 dá 15 e aqui embaixo 8 por 2 dá 4. Então o meu B vale I menos 15 dividido por 4. Beleza? O que é a raiz de um polinômio? Encontrar a raiz é o valor que torna esse polinômio nulo, ou seja, é encontrar um valor z que quando eu substituir no polinômio, esse valor vai dar zero. Então a gente diz que esse z é a raiz do polinômio. Exemplo, vamos encontrar o valor de b para que menos 2i seja a raiz desse polinômio. O que isso significa? Que quando eu substituir o x por 2i nessa equação, o resultado dela tem que dar quanto? Tem que dar zero, beleza? Então vamos lá, ó. Vamos substituir o 2i, na verdade menos 2i nessa equação aqui. Vamos lá. Então quem é o p de menos 2i? Ó? Duas vezes menos 2i elevado a 3, tá aqui. Menos b vezes menos 2i elevado a 2, mais x, quem é x? Menos 2i, menos 2 igual a zero. Aí aqui dá quanto? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Dá menos 8i ao cubo vezes 2, né? Dá menos 16i ao cubo. Beleza? Só que
i ao cubo é menos i, então aqui dá menos 16i. Aí aqui, ó, dá 4i ao quadrado, né? Só que i quadrado é menos 1, então fica menos 4. Aí menos b dá mais 4b. Aí aqui fica menos 2i, menos 2. Aí 14i menos, 16i menos 2i, 14i menos 2 mais 4b igual a zero. Então o que é que eu quero encontrar? Eu quero encontrar o valor de b. 4b é igual a 2 menos 14i. Esse 4 passa dividindo o 2 menos 14i, ou seja, o b é 2 menos 14i dividido por 4. Como todo mundo é múltiplo de 2, dá para a gente dividir por 2. Ó. Aqui dá 1, aqui dá 7, e embaixo 4 por 2 dá 2. Então o b é 1 meio menos 7 meio de i. Beleza? Então aqui a gente está fazendo rápido porque é só uma revisão, né? Mas o restante é só operação. Aí vamos lá. O que é a igualdade de polinômio? Dois polinômios são iguais quando todos os seus coeficientes são iguais. Beleza? Então, por exemplo, determinar os valores de a, b, c, d, e e f de modo que os polinômios p de x igual a menos x à quinta mais 2x ao cubo mais d mais 2x quadrado menos ix mais 2 e q de x igual a x à quinta mais bx à quarta mais 6x ao cubo menos x ao quadrado mais ax mais f sejam iguais. Então, para que eles sejam iguais, o que deve acontecer? Ó? O termo que acompanha o x elevado a 5 desse polinômio p de x tem que ser igual ao termo que acompanha o x elevado a 5 desse polinômio. Então, como aqui o termo que acompanha é menos 1, significa que o a vale menos 1. Ó, o termo que acompanha o x à quarta aqui é b. Aqui não tem x à quarta, significa que aqui é quanto? É zero. Logo, b igual a zero. O termo que acompanha x ao cubo aqui é c. O termo que acompanha x ao cubo aqui é 2. Significa que c é igual a 2. O termo que acompanha o x ao quadrado aqui é d mais 2. O termo que acompanha o x ao quadrado aqui é menos 1. Significa que d mais 2 é igual a menos 1. Passando esse 2 para lá, né? Vai menos 2, então d é igual a menos 1 menos 2. D é igual a menos 3. Beleza? O termo que acompanha o x aqui é menos i. O termo que acompanha o x aqui é e. Significa que e vale menos i. E o termo que não aparece com variável aqui é f. E o termo que não aparece com variável aqui é 2. Logo, f igual a 2. Beleza? Adição e subtração de polinômios. Isso aqui a gente já faz desde o nosso sétimo, oitavo ano. A gente vai somar os termos que têm os mesmos monomes, ou seja, quem tem x ao cubo com quem tem x ao cubo, quem tem x ao quadrado com quem tem x ao quadrado. E a gente vai fazer essas operações, beleza? Eu nunca posso somar um termo que tem x ao quadrado com um que tem x à quinta, por exemplo. Então, por exemplo, dado dois polinômios. 7x ao cubo menos 2x quadrado menos 8x mais 3. E outro polinômio f de x igual a 3x ao cubo mais 12x mais 6. Eu quero fazer p de x mais f de x, ou seja, eu vou somar esse polinômio, que está aqui, ó, mais esse polinômio, que está aqui, beleza? Então aqui fica 7x ao cubo menos 2x quadrado menos 8x mais 3, mais 3x ao cubo mais 12x mais 6. Está aqui. Vamos somar os termos que são semelhantes, ó. O termo que tem x ao cubo com o termo que tem x ao cubo. 7 mais 3, 10x ao cubo. Com x ao quadrado só tem esse termo, então eu já vou colocar ele aqui, ó, menos 2x quadrado. Quem tem x, ó, menos 8x mais 12x dá mais 4x. E 3 mais 6 igual a 9. Beleza? Multiplicação de polinômios. A multiplicação também, a gente sabe como faz. Multiplicação. A gente vai fazer a propriedade distributiva, respeitando a propriedade das potências. Então, dado esse polinômio, x² mais 2x mais i
e esse g de x, 2x² menos x mais 3, eu quero obter um polinômio que é o produto entre eles, ou seja, quero fazer isso aqui, ó, x² mais 2x mais i, vezes menos x² menos x mais 3. Isso aqui dá quanto? Ó? Vamos fazer termo a termo. De que forma? Esse x² multiplica o menos x², mas ele também multiplica o menos x, e ele também multiplica o 3. E assim vale para os outros termos. Ó. x² vezes menos x², menos x². x² vezes menos x ao cubo. x² vezes 3, 3x². Aqui, ó, 2x vezes menos x², menos 2x ao cubo. 2x vezes menos 2x². 2x vezes 3, 6x. Da mesma forma para o i, ó. I vezes menos x² dá igual a menos x². I vezes menos ix. 3 vezes i, 3i. Aí, resumindo, ó, menos x² menos x ao cubo mais 3x², menos 2x ao cubo menos 2x² mais 6x. Aqui tem um termo que tem i, né? Aqui tem um menos x e um mais 3i. Isso aqui seria nossa solução. Ou se eu quiser dar uma arrumada, né? Posso arrumar também, colocando os termos que têm o mesmo coeficiente em evidência. E aí a expressão ficaria desse tipo. Beleza? Mas a ideia aqui é saber como é que faz a propriedade da soma. Beleza? Então, o termo que tem x² é esse, termo que tem x ao cubo. Esses dois, ó. Menos 3x ao cubo. Aqui tem um sinalzinho de menos, beleza? Aí quem tem x², ó, 3x² menos 2x² dá x². x² menos ix², eu posso colocar o x em evidência e fica 1 menos x, beleza? Aí menos 2x ao cubo. Aí mais 6x menos ix, eu posso colocar, aqui é um x, colocar o x em evidência e fica 6 menos i, mais 3i. Aqui seria uma forma simplificada de escrever, beleza? Aí divisão. Determinar o coeficiente da divisão entre dois polinômios, né? A gente tem um método da chave. Como é esse método? Primeiramente, eu vou colocar todos esses termos aqui em ordem. X ao cubo mais 3x² mais 5x mais 6. Detalhe. Por exemplo, se faltasse o termo em x², eu colocaria 0x², para não ter problema na hora da conta. Aí dividido por x mais 2. Aí, ó, a gente pega o primeiro coeficiente daqui, x ao cubo, e vou dividir pelo primeiro coeficiente daqui, ó, por x. X ao cubo dividido por x, x ao quadrado. Aí agora esse x ao quadrado eu vou multiplicar por x, ó, x ao quadrado vezes x, x ao cubo. O sinal que der, a gente coloca o sinal oposto. Como lá deu mais, aqui menos x ao cubo, embaixo de x ao cubo. X ao quadrado vezes 2, 2x ao quadrado. Então aqui vem menos 2x ao quadrado. Aqui vai embora, 3 menos 2 dá x². Aí repete o resto, x² mais 5x mais 6. Agora, eu dividi o primeiro termo pelo primeiro termo. x² dividido por x dá só x. Aí x vezes x, x². Vem aqui então menos x². X vezes 2 dá mais 2x, então vem aqui menos 2x. Esse menos esse dá 0. 5 menos 2 dá 3x. Aí baixa o 6, ó, 3x mais 6. Pega o primeiro termo e divide pelo primeiro termo. Sempre assim, ó, 3x dividido por x dá 3. Então 3 vezes x dá mais 3x. Então vem aqui menos 3x. 3 vezes 2, 6. Então vem menos 6. Então, quando eu fizer isso, 3x menos 3x dá 0. 6 menos 6 dá 0. Dividendo, divisor, quociente e resto. Tranquilo? Aí, quando eu tiver a divisão da forma x menos a, existe um teoremazinho para isso, né? Dado um polinômio p de x com grau maior ou igual que 1, o resto da divisão do polinômio por x menos a é igual a p de a, ou seja, o valor numérico da raiz. Beleza? Quem é a raiz? Ó? É o valor que torna isso aqui igual a zero.
Então o x só pode ser a, né? Para tornar isso aqui zero. A menos a dá zero. Então o resto da divisão por x menos a é o mesmo que você calcular p de a, que é mais fácil calcular o p de a do que a divisão, beleza? Então vamos obter o resto da divisão de p de x, que é esse polinômio, por x menos i. Aí o que a gente aprendeu? Ó? Que o resto dessa divisão é o mesmo resto da divisão da raiz desse polinômio. Para isso aqui dar zero, quem tem que ser o x? Tem que ser i, não? Porque i menos i dá zero. Então o resto dessa divisão é o mesmo que calcular p de i. Tranquilo? Então como é que eu calculo p de i? No lugar de x vou colocar aí, ó, menos 4 vezes i à quarta, mais i ao quadrado, menos i vezes i. Tá aqui. Menos 4 vezes i à quarta, mais i quadrado, menos i quadrado. I quadrado menos i quadrado dá zero, né? E i elevado a 4 dá igual a 1. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Então o resto dessa divisão por x menos i é igual a menos 4. Tranquilo? Vou fazer outro exemplo. Encontrar o resto da divisão desse polinômio por x mais 3. Lembra que aqui é da forma x menos a, né? Tanto faz ser mais como menos. Então, sem fazer a divisão, o que a gente sabe? Quem é a raiz desse polinômio? Ou seja, quem é o valor de x que torna esse valor igual a zero? É sempre o oposto desse. Ó, se tem mais 3, então o oposto dele é menos 3. Então, o resto da divisão é o mesmo que calcular o f de menos 3 nesse polinômio. Ou seja, calcular o f de menos 3. Onde tem x, eu vou colocar menos 3. Ó. Menos 3 ao cubo, mais 5 vezes menos 3 ao quadrado, mais 2 vezes menos 3, menos 2. Isso aqui, quando vocês fizerem as contas, vão ver que dá 10. Então, é uma maneira bem massa para fazer essa operação. E aí tem um dispositivozinho de Brioft-Ruffin, né? Que é um dispositivo também para fazer divisão por um polinômio da forma x menos a. Esse a é sempre a raiz, aqui são sempre os coeficientes do polinômio, ele na forma completa, beleza? E aí a gente vai fazer algumas operaçõezinhas, ó, sempre esse vezes esse mais o próximo, esse vezes esse mais o próximo, esse vezes esse mais o próximo, e assim sucessivamente. No final, o último termo que sobrar aqui é o resto. E aqui são os coeficientes de um polinômio de um grau menor. Beleza? Então, vamos ver como é que faz. Ó. Obter o valor numérico desse polinômio menos 3x à quinta mais 2x à quarta menos x ao cubo mais 2x quadrado menos 1 para x igual a 5. Ou seja, é a mesma coisa que dividir esse polinômio por x menos 5. Beleza? Então, como é que a gente faz? Ó? A gente vai botar essa cruzinha aqui. Aí, nesse termo, a gente vai colocar a raiz. Quem é a raiz? 5. Beleza? Aí, coloca um tracinho. Aqui a gente vai colocar os coeficientes do polinômio. Percebe que ele já está na forma completa. Ó. Tem o x à quinta, tem o x à quarta, tem o x à terceira, tem o x à segunda. Não tem o x elevado a 1. Quando não tem, aí quando tiver colocando os coeficientes, coloca 0 no lugar do x a 1. Então, os coeficientes, ó, menos 3, 2, menos 1, 2. Aí lembra que não tem o x elevado a 1. Você coloca 0. E menos 1. Pode passar um tracinho aqui embaixo ou pode passar ele todo aqui. Não tem problema. Beleza? Então, como é que a gente começa essa operaçãozinha? A gente sempre repete esse primeiro termo. E coloca ele aqui. E agora vai fazendo, ó. Esse vezes esse, ó. A operaçãozinha é de multiplicação. Esse vezes esse. E aí o resultado você soma com o próximo. Beleza? Então vamos lá. Ó. Menos 3 vezes 5, menos 15. Menos 15 mais 2, menos 13. Aí de novo. Ó. Menos 13 vezes 5, menos 65. Menos 65 menos 1, menos 66. Menos 66 vezes 5, menos 330. Mais 2, menos 328. Menos
328 vezes 5 dá menos 640, mais 0, menos 640. Menos 640 vezes 5 dá menos 8.200, menos 1.200, menos 8.200, menos 1, menos 8.201. Então, menos 8.201 é o resto da divisão desse polinômio por x menos 5, beleza? Ou o valor numérico. Tranquilo? Então, essa é a revisãozinha de polinômio. Valeu!